Vamos falar um pouquinho de incidências mamográficas. Existem dois tipos de mamografia de rastreamento, que é a mais comum, e mamografia diagnóstica. Na mamografia de rastreamento, existem duas posições básicas, a médio-lateral oblíqua e a crânio-caudal. Aqui é a ilustração da médio-lateral oblíqua. Então, na verdade, a paciente é posicionada dessa forma. O aparelho da mamografia, o tubo da mamografia, faz uma angulação de mais ou menos 60 graus. E toda a mama e o prolongamento axilar da mama, que a gente chama de cauda de Spencer, ele também é incluído na mamografia. Essa é a principal incidência porque mostra mais tecido mamário. A representação da mamografia aqui no diagrama é essa. Então, vemos todo o corpo mamário, a projeção do mamilo, o sulco inframamário e essa estrutura triangular, que na mamografia é branca, é radiodensa, que é o músculo. É importante entender que, para que a gente entenda que essa mamografia foi bem posicionada, ou seja, que a mama foi toda incluída na radiografia, essa ponta do músculo tem que vir mais ou menos aqui no nível do mamilo ou ligeiramente acima, ok? Aqui é uma representação gráfica disso, então na mamografia digital a gente consegue ver pele mais branca, é uma linha radiodensa, o tecido glandular, o tecido gorduroso que a gente vê cinza e o A aqui, que é a área não exposta, que é bem preto, ok? A gente vê a mamografia como a gente estivesse vendo a paciente de frente. À nossa esquerda, a gente vê a mama direita da paciente e à nossa direita é vista a mama esquerda da paciente. A identificação do posicionamento é sempre colocado para cima na mamografia e indica a área mais próxima do ombro, ok? Então, na média lateral oblíqua, a mama está quase em pé, então é fácil entender. Tudo que tiver acima do mamilo está na posição superior da mama, tudo que tiver abaixo do mamilo está na posição inferior. Aqui é a imagem do músculo peitoral. A onda de incidência crânio-caudal, então a mama ela é posicionada de uma maneira reta, o tubo fica reto, 0 grau, e a mama é comprimida de cima para baixo, e o raio-x ganha uma direção crânio-caudal, por isso que o nome da incidência é crânio-caudal. O tubo está na cabeça, crânio, e o chassi está embaixo, caudal. Esse é mais ou menos o desenho esquemático que vê, e a diferença é que a gente vê um pouquinho mais da porção medial da mama, inferior e medial próximo do externo, que a gente não vê nessa incidência médio-lateral. Muitas vezes esse pedacinho aqui não fica bem exposto. Por outro lado, na crânio-caudal, a gente não vê a cauda de Spencer da mama. Então, uma razão para entender por que são feitas duas incidências é porque uma complementa a outra no sentido de a gente obter a imagem de todo o território mamário. Então, na média lateral existe uma zona cega, que é o cantinho do quadrante inferior interno da mama, e na crânio caudal existe uma zona cega maior, que é o prolongamento axilar. Uma outra maneira da gente entender por que são feitas duas incidências é porque isso permite a localização das lesões. Então, eu tenho aqui o desenho esquemático de uma mamografia na incidência, perdão, então aqui um desenho esquemático da mamografia na incidência médio lateral oblíqua, que é o músculo, o sulco inframamário, a projeção do mamilo, ok? Então ele é identificado assim, médio lateral oblíqua esquerda. Na crânio caudal, isso aqui também da mama esquerda, o que a gente vai ver vai ser isso. A representação aqui da mama, desse formato, é feita a identificação aqui na película como crânio caudal esquerda, ok? Na médio lateral, tudo que tiver para cima, obviamente é superior, e tudo que tiver abaixo do mamilo é inferior. Na crânio caudal, tudo que tiver para cima é lateral da mama. Imagine que a gente está vendo a mama aqui de cima para baixo, o ombro está aqui e o externo está aqui. Tudo que tiver na película, que é colocada em pé,
Tudo que tiver para cima no negatoscópio vai ser lateral ou externo. E tudo que tiver para baixo vai ser medial ou interno. Então a gente vê a mama, ela é dividida em quadrantes. Aqui está a mama, pescoço, o ombro, e é dividida em quadrantes. Quadrante superomedial, quadrante inferomedial, quadrante inferolateral, quadrante superlateral e quadrante central, que é a região retroareolar. Ok? Então, se eu tenho um nódulo aqui e ele aparece aqui, então ele vai estar no quadrante superior. Deixa eu desenhar aqui a mama de novo. Desenhando ela ao contrário, por isso está mal desenhada, mas dá para entender. Então, ele vai estar nessa região da mama esquerda, no quadrante superlateral. Entenda aqui como o braço e aqui a mama, ok? Agora, se eu tiver um nódulo aqui e ele aparecer na mamografia aqui, então ele está na parte inferior da mama, que é médio lateral e que identifica, e ele está na parte interna da mama, próximo do externo, ínfero medial, ok? Então as duas incidências permitem a localização das lesões e que orientam consequentemente a biópsia, ok? Aqui é uma ilustração de uma mama nas duas posições, médio lateral, ficou um pouco cortado o filme, mas dá para ter uma ideia, onde a área branca é tecido glandular, aqui é o triângulo do músculo na médio lateral, e vejam aqui um nódulo, que ele tem uma densidade radiológica muito parecida com o do tecido. Então, quanto mais densa for a mama, mais difícil de achar os nódulos. Ele está na posição inferior da mama e está na posição medial da mama, ínfero-medial, ok? Aqui o exemplo de uma mama densa e de uma mama gordurosa. A mama densa mostrando um carcinoma aqui bem irregular, com calcificações associadas. Tem outro carcinoma nessa mama, é um tumor bilateral, difícil de enxergar desse lado, um pouco mais fácil de enxergar desse lado. Mas aqui mostra a dificuldade que existe da identificação de nódulos na mama densa e a facilidade que tem na mama gordurosa. Se aparece uma areazinha branca mínima aqui, a gente consegue identificar com muita facilidade, ok? Aqui é mais um exemplo do que é a mama densa, é como se você estivesse buscando um caça-palavras. A mama densa tem como se tivesse muita palavra, é um caça-palavra bem denso, e a gente tem que procurar o nódulo ou o câncer, e aqui a gente vai encontrar desse jeito. Por outro lado, na mama gordurosa é muito mais fácil de se achar, porque a quantidade de letras seria menor, a palavra nódulo, ou seja, o nódulo, ficaria muito mais fácil de identificar. Aqui, por fim, são as duas incidências especiais que são feitas em algumas situações da mamografia. Aqui a compressão. A compressão, em geral, ela é feita para identificar ou para diferenciar assimetrias focais. Assimetrias focais são como pequenas nuvens que aparecem na mamografia. Se ela aparecer de um lado só, então ela não tem um nódulo, porque ela não tem imagem, e ela é uma nuvenzinha. Se ela aparecer numa incidência só, ela é chamada de assimetria. Se ela aparecer nas duas incidências, ela é chamada de assimetria focal. A assimetria, mais ainda do que a assimetria focal, ela tem mais chance de ser apenas uma sobreposição de mamas, de tecido. Então, como a mamografia é um exame bidimensional, então pode haver uma estrutura aqui e a outra embaixo, a depender do ângulo de visão, ela se sobrepõe e dá uma falsa sensação de que tem uma área mais densa radiologicamente ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprimir, a gente faz uma spot compression, a gente põe um dispositivo da mamografia que é circular e comprime e torce um pouco a mama nessa região. E se isso for realmente uma sobreposição de imagens, essa imagem vai desaparecer. Se isso for um nódulo, ele vai ficar mais nítido. Então, para essas assimetrias focais, estaria indicado, além eventualmente de uma avaliação de ultrassom em alguns casos, mas em muitos casos uma compressão localizada dessa região sem ampliar a imagem. Ok?
Sumiu, não era nada. Persistiu ou ficou até mais nítido, tem que pesquisar de uma outra forma, porque pode ser inclusive um câncer. Na magnificação, que é essa outra ilustração que a gente vê aqui, o que acontece é que a gente usa quando a gente quer ver mais detalhes de uma estrutura. Um nódulo que a gente quer ver a margem dele de uma maneira mais nítida, o que é pouco comum na mamografia, porque na maioria dos nódulos a gente consegue fazer isso no ultrassom. Mas um nódulo que a gente não consegue ver no ultrassom e que a gente quer ver a margem direitinho, a gente magnifica. Ou onde ela é mais utilizada é para ver calcificações. Então, as calcificações suspeitas, elas são agrupadas e são irregulares. Então, na mamografia tradicional, às vezes não dá para ver muito bem a mamografia. Então, o que a gente faz é uma imagem ampliada, para que a gente consiga ver o formato dessas calcificações para definir se elas são suspeitas ou não, se merece uma biópsia, se merece prosseguir a investigação. O princípio do exame, como o foco do raio-x para o chassi, onde está a película, o filme, ela é fixo, é de 65 centímetros, essa distância, como foi dita na aula anterior, o que a gente faz é aproximar a mama do foco. É como se eu tivesse uma lanterna, imagina eu colocando uma moeda na parede e aí eu coloco um feixe de luz da lanterna sobre essa moeda. O que eu vou ver na parede é uma sombra exatamente do tamanho da lanterna. Agora imagina que essa lanterna permanece na mesma posição e eu aproximo a moeda da lanterna. O que vai acontecer é que a sombra da moeda na parede, ela vai aumentando. Esse é o princípio da magnificação. Então, nós colocamos aqui na mamografia um anteparo, um calço, digamos assim, para que a mama fique mais alta e aí ela faça uma sombra maior na película da mamografia, eu veja uma imagem ampliada. É importante não aproximar muito, não ampliar demais, ou a ampliação é em geral de 1,7 vezes. Se a gente ampliar mais, a gente distorce a imagem, ela fica pouco nítida e não conseguimos avaliar corretamente como gostaríamos de avaliar, ok? Aqui é só o final da aula, então era isso que eu queria colocar para vocês. Esses são os princípios do posicionamento. Resumindo, existem dois posicionamentos básicos na mamografia de rotina, de rastreamento, que é aquela feita em pacientes assintomáticos para procurar câncer na população, em geral em pacientes acima de 40 anos de idade, e ela são duas as posições, a médio lateral oblíqua e a crânio caudal. São duas posições porque isso permite cobrir todo o território da mama e permite a localização das lesões, já que a mamografia não é um exame tridimensional. Essa bidimensionalidade da mamografia exige que duas posições ou dois pontos de visão diferentes sejam obtidos sobre a mama para que a localização do nódulo seja possível. Ok? A mama densa é uma mama mais difícil de examinar, como foi dito, porque ela tem a mesma densidade dos nódulos. As incidências especiais são a compressão localizada. Existem várias outras, mas essas são as principais. É a compressão localizada, que a gente utiliza na maioria das vezes para dirimir dúvidas quando encontramos uma assimetria focal da mama, que são pequenas manchinhas sem formato de nódulo, parecendo com nuvens, ok? Ou quando nós queremos, e a magnificação, que é quando a gente quer avaliar melhor a forma de uma determinada imagem que nós identificamos. Isso é muito mais utilizado, é praticamente em 100% dos casos, na quase totalidade dos casos, ela é utilizada para a avaliação da morfologia, do formato das microcalcificações, ok? Na próxima apresentação, a gente vai falar um pouco de BIRADS, de fundamentos do BIRADS, ok?